Potências, vamos falar agora sobre o campo elétrico, tá? O campo elétrico, inclusive, ele vem responder uma pergunta que é chave quando a gente trabalha com força elétrica. Por exemplo, como uma partícula carregada que se aproxima de outra partícula também carregada e começa a fazer força sobre ela, ela sabe que aquela partícula está ali, né? Então, a ideia de campo elétrico ela vem responder ou dar um sentido a isso, tá? A definição de campo elétrico se relaciona com o espaço em torno de uma carga elétrica, onde com a presença de outra carga surgem as forças elétricas. Então, a resposta a essa pergunta, como é que uma carga sabe quando a outra está próxima, é porque os campos elétricos dela interagem, né? De uma e de outra interagem entre si e elas produzem essas forças. O campo elétrico ele desempenha a função de transmissor das interações entre cargas elétricas, podendo ser de afastamento ou de aproximação, de acordo com o sinal da carga que a produz, né? Então aqui a gente tem uma carga, o campo elétrico ele é uma área, um espaço em torno da carga, que aqui, claro, essas linhas são imaginárias, a gente não consegue ver, mas estão só representando o campo elétrico, tá? O campo elétrico produzido por uma carga elétrica pontual Q, ele é definido matematicamente como, ele parece inclusive com a força elétrica, tá? Só que ao invés de Q1 e Q2, a gente só vai ter um valor de Q. Então ele tem a mesma constante eletrostática, que vale o mesmo valor, 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro ao quadrado por coulomb ao quadrado, aqui está trocado. E também a gente mede o campo elétrico com a distância aonde você está da carga até o ponto que você quer medir, né? Dê a distância da carga elétrica até o ponto onde se está medindo o campo, e K0 é a constante eletrostática. A unidade de medida do campo elétrico no sistema internacional é o Newton por Coulomb, Newton dividido por Coulomb, mas ele também pode ser medido em volt por metro, tá? Em cada ponto do espaço ao seu redor, as cargas produzem diferentes modos, diferentes valores, direções e sentidos de campo elétrico. Observe a figura a seguir, que ilustra o campo elétrico em alguns pontos em torno de cargas elétricas positivas e cargas elétricas negativas, né? Aqui a gente encontra esses valores de campo quando a gente aproxima uma carga elétrica positiva. Então, por exemplo, se eu trouxer uma carga elétrica de prova para cá, essa carga elétrica vai ser empurrada para cá. Já se eu trouxer uma carga elétrica positiva para próximo de uma carga elétrica negativa, ela vai ser atraída. Para visualizarmos o campo elétrico, a gente utiliza um artifício denominado linhas de força, né? As linhas de força são uma construção geométrica que permite entender a direção e o sentido do campo elétrico mais facilmente. Elas são construídas de forma que o campo elétrico é sempre tangente às linhas. Então, isso aqui é uma criação, né, imaginária, não existe realmente, mas serve para a gente entender melhor como é que as cargas elétricas se relacionam com o campo elétrico. Então, a gente diz que o campo elétrico de uma carga positiva, ele é radial, ou seja, na forma de raios, como se fosse raios de uma bicicleta, mas que ele é para fora. E de uma carga elétrica negativa, ele também é radial, mas a gente diz que o sentido dele é entrando. As linhas de campo de força do campo elétrico de duas cargas de mesmo sinal, tá? A gente pode ver, por exemplo, duas cargas positivas. Então, quando elas se aproximam, essas cargas elas não se juntam. Então, elas produzem um encurvamento. E esse encurvamento pode ser entendido como se fosse uma força de repulsão, tá? Já quando você tem uma carga positiva se aproximando de uma carga negativa, essas linhas elas se somam, elas se unem, o que produz uma força de atração, tá? Aqui tem um exemplo que eu vou deixar no slide para vocês verem, para a gente calcular o valor do campo elétrico para uma carga dada, certo? A uma distância de 25 centímetros dessa carga, vocês utilizam o valor de K0, tá bom? E um abraço.